Vencedores e perdedores do GP da Grã-Bretanha de 2025. Tem o vídeo que vocês estavam esperando, porque sim, vocês querem ouvir o nome que eu vou falar, e sim, eu vou quebrar o protocolo pra isso, pra que esse nome fique na frente do vencedor da corrida. Porque, como vocês sabem, o protocolo aqui dos vencedores e perdedores é que o vencedor da corrida seja o primeiro vencedor. Mas dessa vez, por mais que seja uma vitória especial e extremamente importante do Lando Norris, a gente não tem como não começar com vencedor Nico Hülkenberg. Pô, mano, daqui a pouco já vai fazer 24 horas que esse pódio aconteceu. E ele ainda não desceu, de fato. Saber que depois de mais de 200 corridas, mais de 230 corridas, me fugiu o número exato agora, o Nico Hülkenberg pegou um pódio na Fórmula 1. E, de novo, não foi um pódio na sorte. Claro que ele contou com sorte para isso, mas não foi pura sorte. Foi no braço, na habilidade. Ele ultrapassou quando precisou ultrapassar, disputou posição lá, passou o Stroll, se defendeu quando precisou se defender em cima do Lewis Hamilton e conseguiu um pódio de Sauber ainda. E é muito engraçado que o primeiro troféu que ele ganha ainda vai ser um troféu de Lego. Daí depois tem naquela parte de entrevistas, o Oscar Piastri ainda brinca com ele e fala: "E aí, mano, como você se sente sabendo que seu primeiro troféu é um troféu de Lego?" E o Hulk responde: "Pelo menos minha filha pode brincar com ele." Todas as cenas dele entrando lá no cooldown room, dele conversando com o pessoal, ele sem saber direito como fazer. Isso tudo foi, pô, espetacular. Eu fico muito feliz porque o Nico Hülkenberg mereceu. E como é bom estar certo. Como é bom estar certo. E finalmente poder esfregar na cara das pessoas que ficavam falando que o Hülkenberg era ruim, que ele não tem pódio. Tá aí, cara. Finalmente agora dá pra aceitar que ele é um ótimo piloto, sempre foi. Teve uma fala ontem também no pós-corrida do Carlos Sainz falando que o pessoal sempre jogou ele pra baixo por conta desse negócio de pódio, mas pra mim ele sempre foi top 5 do grid. E essa é a verdade. Em questão de habilidade, ele sempre teve na parte de cima da tabela do que na parte de baixo, ele só nunca teve um carro pra isso. E a corrida de ontem dele foi brilhante, largando de último no grid. Porque ainda mais que você considera que o Franco Colapinto não largou. Ele largou de último lugar no grid e conseguiu terminar num pódio por conta da experiência de entender a hora certa de botar os pneus slicks, por conta da habilidade de ultrapassar e defender quando precisava, por conta dessa experiência, por conta dessa qualidade dele de manter o carro na pista e conseguir segurar até o final pra sair com um pódio na conta finalmente merecido. Se ele nunca mais conseguir nenhum pódio na carreira, não importa mais. Eu acredito que vai. Eu acredito que a Audi vai trazer um carro decente. Minha opinião é que, assim, a troca dele pra Audi foi correta, porque a Haas não era uma equipe... A Haas não é uma equipe que sonha com coisas grandes. A Audi é. Então a Audi pode construir um carro capaz de entregar outros pódios no futuro pra ele. Mas mesmo que ele não consiga, o que aconteceu ontem já foi suficiente pra defender o nome Nico Hülkenberg. Essa temporada toda vencendo. O que ele vem fazendo nessa temporada é absurdo. O GP da Austrália dele pra terminar em 7º lugar já foi absurdo. Foi absurdo. E daí você teve outras corridas espetaculares. A Espanha, que ele termina em 5º lugar. Você teve o GP da Áustria, que ele larga também ali do fundo do pelotão de último e termina em 9º. E agora essa corrida que larga de último de novo, 19º dessa vez, e termina a corrida no pódio. Nico Hülkenberg tá fazendo a melhor temporada da vida dele, envelhece como vinho, e existe um motivo pra da geração lá de 2010, né? Da geração dos pilotos de 2010, ele seja o único que ainda continua na Fórmula 1, porque eu tô colocando o Hamilton numa geração anterior ainda dessa. Tem um motivo pra aquela geração de 2010, ele ser o único que continua no grid. Agora, o nosso primeiro perdedor tava do lado do Hulk no pódio. Oscar Piastri. De novo, eu sempre acho estranho falar perdedor quando você tá falando de um cara que terminou em 2º lugar na corrida, mas não tem como não dizer isso do cara que largou na frente do Norris, ficou na frente do Norris praticamente a corrida inteira, e daí perde a corrida por um erro dele mesmo. A punição foi totalmente justa. Não tem muito o que discutir em relação à punição do Oscar Piastri, ela foi totalmente justa. A punição está correta. No documento oficial que a FIA lançou, ele dá uma freada que ele tava a 250 km, ele vai para 50 do nada, colocando em risco os pilotos que estavam logo atrás dele, o que é diferente de cenários como o do George Russell, que olha no retrovisor, vê que o Max não tava atrás dele, tava do lado, e freou para tentar forçar essa punição ali dele. O que não é uma atitude legal ainda, mas não é passível de 10 posições. O Oscar tava liderando a fila, os pilotos estavam bem atrás dele e colocou em risco não só a questão do Verstappen e do Norris. Então um erro bobo dele, um erro muito bobo, e eu concordo com outras coisas, como a fala do Max, dizendo que já fizeram isso outras vezes porque o Oscar foi o primeiro a ser punido, outras vezes tinham que ter sido punidos, não acho que foi o caso do Russell, mas outras vezes tiveram que ser punidos, principalmente porque já fizeram isso com o Max também outras vezes. Mas
A punição foi correta, foi justa. Se você vai seguir a regra à risca, a punição tá correta em cima do Piastri. E por conta disso, seja lá o que ele tentou fazer com essa freada, eu não sei ainda direito o que ele tentou fazer com ela. Provavelmente segurar o pelotão pra tentar ganhar uma vantagem, enquanto o pessoal freava ele saía. Mas ainda assim, acho uma decisão muito ruim do Oscar. Ele leva os 10 segundos e por conta disso perde a corrida. Depois tem aquele rádio dele: ah, a gente devia trocar posição de volta com o Lando pra voltar a correr. Meu filho, você fez cagada. Vamos ser justos, eu critico o Lando quando ele faz essas coisas, eu vou criticar o Piastri aqui também. Cara, você fez cagada. Aceite as consequências. Agora você vai atrás e tente ultrapassar o Lando. Não conseguiu, ficou em segundo. Por conta de um erro bobo, você perde mais 7 pontos da sua vantagem pra cima do Lando. E nas últimas 2 corridas você perdeu 14. Então, Oscar, você é bom. Você é muito bom. Então para de querer fazer gracinha e pilota que você ia ganhar aquela corrida, cara. E quem não tem nada a ver com isso, e muito pelo contrário, até gostou disso, pra ser honesto, foi Lando Norris, o nosso próximo vencedor. Muito boa a corrida do Lando. Apesar de não ter conseguido passar o Oscar na pista, ele foi sólido, né? As McLaren disputam só entre si. Essa é a realidade da Fórmula 1 hoje. McLaren compete contra McLaren. Um contra o outro. Então você tem que saber escolher suas lutas. E o Lando Norris tinha muita dificuldade em fazer isso. E nessa corrida não estava conseguindo chegar no Piastri para poder, pelo menos, ter a opção de escolher a luta. O Piastri estava indo muito bem. Até mesmo quando parava, quando a corrida tinha suas paradas, ele não conseguia acompanhar o Oscar. Só que então o Oscar faz essa cagada e o Lando consegue ultrapassar ele, mesmo que não seja na pista, porque o Oscar paga os 10 segundos nos boxes. O Oscar no final até tenta alcançar, se aproxima bastante do Lando, o que prova que ele estava no geral mais rápido que o Norris no final de semana mesmo. Só que o piloto que não cometeu erros ganhou a corrida. Lando Norris não cometeu erros e ganhou a corrida. Realizou o sonho dele. Cara, esse pódio, isso tudo ficou muito ofuscado por conta do Hulk, mas esse pódio foi muito espetacular porque a gente teve o Lando Norris vencendo a corrida e realizando os sonhos de infância dele. Que ele falou que ele preferia 1000 vezes ganhar Silverstone do que Mônaco, por exemplo, que é o sonho da vida dele. E ele realizou esse sonho hoje. Então assim, foi uma corrida com pódios muito bons, espetacular, e que faz muita diferença. Ainda tem questão de competitividade pro campeonato, pensando que faltam muitas corridas. Isso trouxe uma disputa bem interessante pro campeonato. Porque agora o Norris está só a 8 pontos do Piastri, a gente vai ter bastante tempo até a próxima etapa na Bélgica, depois vai ter mais uma na Hungria, antes da pausa de agosto, e ficar mais um tempão sem Fórmula 1, mas nesse GP da Bélgica, mesmo que o Lando vença, ele ainda não chega no Piastri, mas ele fica a 1 ponto. Então a vantagem toda do Piastri, o Norris conseguiu cortar nessas 2 últimas provas dele, porque ele foi muito bem, e na segunda ele não cometeu erros, e ganhou por isso. Então, grande vitória do Norris, ele fez o que ele precisava fazer, o Norris finalmente está fazendo o que ele precisa fazer. Correr. Esquece do resto. Corre, não cometa erros. Às vezes você não tá mais rápido que o seu companheiro, como foi o caso nesse final de semana, que ele não parecia estar mais rápido que o Oscar. Às vezes você não tá mais rápido que o seu companheiro de equipe. Mas se você fizer o seu feijão com arroz, seu companheiro pode errar e você vai estar lá para maximizar. Então, parabéns pro Lando, grande corrida dele. E mereceu essa vitória, não tem nem o que dizer. Agora o nosso próximo perdedor é o Max Verstappen. Uma corrida pra se esquecer do Max, uma corrida de raros erros de Max Verstappen. E o Max, ele me lembra muito quando a gente falava do Lewis no auge, né? Porque o Lewis no auge não errava, né? Na época de Mercedes, ele não errava, praticamente. E quando ele errava, era, tipo, a notícia, a manchete. É que isso acabou sendo ofuscado por conta do Hülkenberg no pódio. Mas eu tenho certeza que se não tivesse, a manchete seria o erro do Max Verstappen. O cara conseguiu a pole fazendo uma volta espetacular. Espetacular. Ele não tem um carro melhor que as McLaren, mas o carro dele não é ruim, não se enganem também. O pessoal pintando a Red Bull como se fosse a 5ª potência, não. A Red Bull ainda tá ali brigando por segunda força da vida, pelo menos a do Max Verstappen. E ele consegue botar esse carro ali na pole position, fazer uma grande volta. Na corrida ele vinha bem, ele não tinha ritmo para segurar as McLaren e eventualmente ia ser passado pelas duas. Mas ele tinha ritmo para terminar em 3º lugar. E na relargada ali, ele comete um raro erro que destruiu esse final de semana dele. E ele consegue recuperar, ele consegue voltar até a 5ª colocação, fazendo uma boa prova, no final das contas, né? Mesmo com a rodada fica em 5º lugar. Só que destrói a possibilidade de mais um pódio. E assim, a possibilidade de um título mundial do Max já estava enterrado, né? Já estava 7 palmos do chão enterrado. Agora ele só terminou de cavar ali, terminou de encher de terra, bateu com a pazinha, deixou a terra plana ali e foi embora. Deixou plana ali a terra e foi embora agora. Só matou de vez qualquer mínima esperança
que existia de uma possível disputa de título com as McLarens. O fato é que dessa vez foi erro dele. Não tem muito o que discutir aqui, foi erro do Max. O Max errou e bola pra frente. Muita gente também trazendo as teorias da conspiração de que ele tá errando de propósito pra poder já forçar a saída dele. Eu não acho que seja verdade, até porque ele quis recuperar na pista. Ele tentou subir o máximo de posições que poderia, ficou ali até 5º lugar. Se ele estivesse forçando, né, esse suposto 4º lugar nos pilotos e construtores pro contrato dele poder ser rescindido antes do fim do tempo, em 2028, ele não teria tentado escalar o pelotão da maneira que ele fez. Né? Ele já teria aceitado a situação. Mesmo com todos esses rumores envolvendo a possível ida dele para Mercedes, mesmo com erro, ele tentou recuperar na pista, chegou até uma 5ª colocação, mas é isso. Uma corrida bem ruim do Max Verstappen. E antes da gente seguir, eu só queria lembrar vocês aqui do parceiro do Clube da F1, a Wallplay, que permite que todos esses vídeos sejam produzidos, uma plataforma de streaming que engloba vários serviços de streaming, entre eles Paramount Plus, Max, você tem o UFC Fight Pass, você tem Universal Plus, você tem NBA TV. Em alguns desses pacotes, como no UFC Fight Pass e no da Max, por exemplo, se você assinar o plano anual de R$ 29,90 por mês, você ainda vai ganhar R$40 por mês para usar na ingressos.com. Ou seja, você vai estar pagando R$ 29,90 e ainda vai ganhar R$40 para usar na ingressos.com, para ir em cinema, shows, onde quer que você queira usar o seu ingresso. Vale muito a pena, eu recomendo você dar pelo menos uma olhadinha no link que vai estar aqui no comentário fixado, porque também ajuda aqui muito o Clube da F1. Então muito obrigado ao Play pela parceria contínua, bora voltar pro vídeo. E quem não fez uma corrida ruim e ficou apagado, esquecido, ninguém lembrou dele, Pierre Gasly. O Gasly fez uma grande corrida. Pouco se falou sobre a grande corrida do Gasly. Ele tava no modo Monte Gasly nessa etapa, segurando todo mundo, impedindo todo mundo de ultrapassar ele. Ele segurou por um tempão o Lewis Hamilton, se defendendo muito bem. Ele conseguiu se manter numa posição que a Alpine não tinha carro para estar, e essa é a verdade. A Alpine não tinha carro para estar ali, mas considerando todo o caos de carros de ponta indo lá pro fundo ou abandonando, e a situação que ele teve de ter que se defender muito bem para se manter o máximo de tempo possível lá nas posições de cima, ele fez isso com excelência. Ele fez isso muito bem. Uma grande corrida do Gasly, mais uma vez provando que ele é um bom piloto. E que se ele tiver um carro decente, não sei se disputar um título mundial, porque eu acho que para isso a gente tem que ver ele num carro de ponta antes. E apesar dele ter essas corridas muito boas, muitas corridas você nem lembra que ele tá lá, claro, em partes pelo carro da Alpine, mas ainda assim, é um piloto que parece ter suas inconsistências. A gente tem que ver ele de fato num carro capaz de vencer corridas, pra gente saber se ele é capaz de disputar o título ou não. É só assim que a gente vai saber. Mas ontem, especificamente, em Silverstone, foi uma grande corrida do Gasly. Mais uma vez colocando a Alpine nos pontos. E trazendo a gente pro nosso próximo perdedor. Ou próximos perdedores, que são os novatos. O que o Gasly fez coloca uma pressão gigantesca em cima de um dos novatos em particular, Franco Colapinto. Ainda mais depois desse final de semana que você teve o Toto Wolff admitindo que o Flávio Briatore ligou pra ele pra saber a situação do Valtteri Bottas. Então, existe um cenário que o Franco não continue na Fórmula 1 até o final do ano. E eu acho que não vai ser antes das férias de agosto. Eu acho que eles vão esperar até agosto pra tomar essa decisão final. Mas eu acredito que depois de agosto o Franco não volte pra Fórmula 1, ainda mais depois de um final de semana completamente apagado, bateu no quali de novo, nem largou na corrida por conta dos danos no carro. Daí você teve outros novatos também tendo dificuldades, não foi o único, mas o do Franco acabou sendo mais feio porque ele nem larga na corrida e vem de uma sequência horrível de resultados. Sequência horrível é muito forte, porque A Áustria ele não foi tão bem por conta das batidas diversas com o Tsunoda ali, da vida, com o Piastri. Mas antes da Áustria, ali no Canadá, ele fez uma boa prova. Mônaco ele chegou a fazer uma boa prova também. Mas fora isso, essas exceções ali, ele vem tendo dificuldades. E é isso. O Franco Colapinto iludiu no período de Williams e realmente não tem mais defesa pra ele. Agora, outros novatos também tiveram suas dificuldades nesse final de semana. O Bortoleto foi um deles, que eu vou reforçar aqui mais uma vez, não foi culpa da Sauber. Parem de culpar a Sauber por tudo, aí vocês já estão querendo achar pelo em ovo. A gente tem que entender quando é culpa do Bortoleto e ontem foi. Infelizmente, foi culpa do Bortoleto que aconteceu ontem. Ele escolheu os pneus de pista seca, não foi a Sauber que obrigou ele a parar. A Sauber chegou no rádio e perguntou: Gabriel, que pneu você quer pôr? E ele falou: eu acho que eu quero pneu de pista seca porque a pista tá secando, e ele escolheu errado. Por conta disso, roda, um erro que ele comete e sai fora da pista. Isso não diminui nada dele também. Ainda mais quando você considera que todos os novatos tiveram dificuldade. O Antonelli tava deplorável nessa prova. Eu não sei o que aconteceu com ele. Porque quando a gente pega o Antonelli da Austrália, aquele cara que foi um masterclass na chuva, largando lá do fundo e terminando em 4º lugar na chuva, passando todo mundo. Chegou aqui, esse cara, ele não tava conseguindo ter ritmo. As voltas do Antonelli estavam feias, ele estava muito lento.
Não sei se teve um dano no carro, se teve algum problema, mas ele tava muito lento nessa prova e eventualmente abandona. O que me faz acreditar que ele tava tendo alguma dificuldade. Eu não acredito que o Antonelli tava tão lento da maneira que ele tava só por talento. Você teve o Lawson, você teve Radiar, todos tendo muita dificuldade de conseguir completar essa prova. O único novato que vai completar a prova é o Oliver Bearman, terminando em 11º ainda, quase nos pontos. Mas ainda assim teve a panca dele, ele não tava tão bem na prova no geral, e teve a panca dele com o companheiro de equipe, com o Esteban Ocon, que não ajuda também na imagem ali. O Bearman em chuva é uma peça complicada mesmo, a gente lembra do Brasil no ano passado. Mas todos os novatos tiveram dificuldades. Silverstone já é uma pista difícil de pilotar por natureza, é uma pista muito difícil de pilotar. Uma das coisas que torna ela muito boa é que é uma pista difícil de pilotar e não é difícil de ultrapassar. Então, cria esse sentimento exatamente emocionante e caótico dessa pista. Mas os novatos sofreram. Se fosse em condições de pista seca, eu acho que não teria sido metade disso, óbvio. Mas a pista molhada acabou com os novatos. Agora, indo pro extremo oposto de novatos, quem se deu bem e é o vencedor nessa corrida foi Lewis Hamilton. Apesar de não terminar no pódio, e a Ferrari ter iludido bastante nesse final de semana, pra mim o Lewis Hamilton ainda é um vencedor desse final de semana. E não tem como colocar ao contrário disso. Porque foi uma grande prova do Lewis. Foi uma grande prova, querendo ou não, quando você considera como ele estava indo nos últimos finais de semana. E principalmente em comparação ao Leclerc. Foi mais um final de semana que ele estava claramente melhor que o Charles, o que é raro hoje. O Charles vem sendo muito melhor que ele. E eu fico feliz de ver o Lewis finalmente se acostumando com esse carro. Claro que Silverstone é uma pista que ele sempre foi muito bom. Mesmo quando ele tinha carros merdas nessa pista, ele conseguia fazer grandes provas e terminar próximo do pódio ou no pódio ali da vida. Tanto que ele tinha aquele streak, né? Desde 2014, sempre terminando no pódio. Claro que a maior parte desse tempo foi com grandes Mercedes. Mas ele pegou Mercedes ruins nesse tempo também. Até o ano passado ele teve Mercedes tenebrosas que ele pilotou em Silverstone desde 2022 e conseguia terminar no pódio ainda. Porque é uma pista que ele é bom, uma pista que ele gosta. E você pega isso e o fato dele estar aos poucos se acostumando, aos poucos se tornando mais consistente, não tanto quanto você esperava, né, de um heptacampeão mundial nessa Ferrari, mas está se tornando consistente, está conseguindo pegar o jeito do carro, ele faz uma grande prova. Uma ótima prova. E ele ia escalando o pelotão, ele vinha fazendo boas ultrapassagens, botou uma pressão ali no Hulk, mas o Hulk se defendeu muito bem. Muito bem, o Hulk se defendendo do Lewis. E no final das contas ele termina em quarto. Perde o streak de pódios dele em Silverstone, mas ainda assim fez uma grande prova. Fez uma grande prova o Lewis Hamilton para tentar pelo menos construir de novo essa confiança em cima dele. Vamos ver na Bélgica, vamos ver agora na Hungria. Hungria é uma pista que ele costuma ter bons resultados também, Hungria é uma pista que ele vai bem. Então, tenho boas expectativas e acredito que pelo menos até o final do ano, o Lewis vai ter pego se não mais de um pódio com essa Ferrari. Ele tá se acostumando e acho que talvez agora e com o novo regulamento em 2026 ele possa voltar próximo à forma que a gente sabe que ele é capaz de chegar. Agora, do outro lado da garagem, não tem muito como dizer o contrário. Perdedor Charles Leclerc. Uma corridinha pra se esquecer do monegasco. Eu sou um grande defensor de Charles Leclerc nesse canal. Eu sou um grande defensor de Charles Leclerc, que fique claro, defendo ele. Minha aposta no começo do ano era pra ele ser campeão mundial, né? Eu não lembro de nada daquele vídeo de previsão, a gente vai reagir juntos no final da temporada. Mas eu sei que uma das apostas que eu fiz era que Charles Leclerc seria campeão. E cá estamos. Um dos grandes problemas que eu vejo no Charles é que ele é alérgico à chuva. Ele tem muita dificuldade em pilotar na água. O Charles não consegue pilotar na chuva. Pra mim ele é um piloto rápido, pra mim ele é um piloto muito bom e tem nível pra ser campeão mundial, mas ele não consegue pilotar na chuva. A Ferrari não ajudou, estragou a estratégia da corrida dele, não foram bem pensadas as paradas dele, os momentos na pista dele não foram bem coletivizados ali pela equipe, só que ao mesmo tempo, e principalmente, ele não tava bem. Ele não tava conseguindo virar tempos competitivos. Ele não fez uma ultrapassagem decente. Ele fez ultrapassagens na Williams, eventualmente, ele passou o Albon lá na pista, mas ainda terminou atrás do Albon na própria corrida. De que adiantou? O Albon terminou nos pontos em 8º lugar e o Charles Leclerc em 14º. 2 posições acima do último colocado, que foi o Tsunoda. Então fica difícil defender ele quando ele não vai bem na chuva de jeito nenhum. E eu gosto muito dele e torço pro Leclerc ser campeão. Ele é um daqueles pilotos que não necessariamente eu tenho uma torcida, que eu torço vibrantemente pra ele, mas é aqueles pilotos que eu fico lá no fundo, eu queria que esse cara ganhasse. Eu acho que ele merece. E eu acho que ele merece. Eu acho que ele é bom o suficiente pra isso. Mas ele deixa a desejar em muitas vezes. E Silverstone aqui foi mais uma. Na chuva o Leclerc não pilota.
É inacreditável, ele não consegue pilotar a chuva. E termina em 14º, enquanto o companheiro de equipe dele fez uma grande prova, terminando na 4ª colocação. Mas aí tá, os vencedores e perdedores do GP da Grã-Bretanha de 2025. Lembrando aqui que se você quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero também deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.